Olá, sejam bem-vindos. Somos Rodrigues. E Vânia Monteiro, somos especialistas comportamentais e educadores financeiros para casais. Queremos compartilhar hoje com vocês algumas perguntas e com as respostas que nós recebemos. Como a gente recebeu algumas perguntas, nós separamos 3 para compartilhar aqui com vocês as respostas, assim podendo ajudar outros casais também. Então vamos lá para as perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Essa pergunta a gente recebeu de uma esposa. Ela disse assim: ter amizades com o sexo oposto é errado ou pode? Meu esposo não quer entender e não tem nada a ver. Será? E aí? Bem, como a gente pratica muito isso também no nosso casamento, como que a gente faz? A comunicação, a gente sempre vai falar isso, a comunicação é primordial dentro do relacionamento. É realmente entender o que o meu esposo acha, entender o que a esposa acha. Porque, de repente, o que é certo ou errado para nós, não é certo ou errado para os outros casais. Mas como o nosso foco principal é ter um casamento sustentável, é ter um casamento realmente feliz, Exato. então algumas mudanças de comportamentos é essencial para essa realização de um casamento sonhado. Então como que a gente faz? Realmente a gente tem esse diálogo. Claro que tem amizades do sexo oposto que incomoda o meu marido ou vice-versa. E assim, é entender que cada um, né, quando tem a sua bagagem, né, e com isso também tem os seus valores e traumas do passado. Então é fundamental, importância entender que o que para mim é uma coisa óbvia, uma coisa que para não teria o menor sentido ela ter ciúme, por exemplo, uma amizade minha, por exemplo, quando para ela, devido às experiências vividas, traumas do passado, isso acarreta, né, pode acarretar em ciúmes. Então, ter a importância disso e entender, né, que fazer os ajustes é o primeiro passo para as coisas darem certo. Verdade. Então, o que a gente tem que fazer é realmente se colocar no lugar do outro, porque a pessoa não quer, analisar juntos. O ideal é a gente focalizar no problema, porque se tornou esse problema dentro do casamento, não quer dizer que é um problema meu ou é um problema do Rodrigues. Não, ele se tornou um problema nosso. Então, quando a gente se une para resolver o problema, e não é focar no problema, e sim focar numa solução para esse problema. Porque tudo que a gente focaliza se expande. Então, se eu focalizar no problema, ele vai crescer. Agora, se juntos focalizarmos na solução, então isso é o caminho ideal, é o que a gente tem praticado. Então o que a gente faz? Quando algo, agora não, né, que agora a gente já ajustou e tal, mas no início do relacionamento a gente tem, né, porque a gente traz as nossas bagagens, as nossas amizades, enfim. Então não é que a gente tem que acabar com as amizades, não, é simples, é simplesmente fazer do meu marido parte das minhas amizades e vice-versa, né? E eu fazer parte das amizades do meu esposo. Claro também que nós sabemos que tem amizades que a gente já sabe que não é saudável mesmo para o relacionamento. Então cabe a cada um, lembra que cada um tem 50% do seu papel como esposo e como esposa. Então eu como esposa, eu tenho que estar atenta para saber se aquela amizade é boa ou não para o meu relacionamento e também o papel do Rodrigues. Então fazendo dessa forma, não tem como dar errado e ficam todos satisfeitos e felizes. E a dica mesmo é você trazer as amizades, assim, aquelas que são mais importantes, para uma amizade em comum com o seu cônjuge, né? Então, fazendo assim, com certeza, as coisas vão ficar muito mais leves, né? Verdade, isso mesmo. Então pratique aí, que tem dado super certo aqui no nosso relacionamento. Então vamos lá para a segunda pergunta. Recebemos também de uma esposa. Ela disse assim: sempre fui uma pessoa independente e sempre tive as minhas privacidades. Tenho encontrado dificuldades com meu marido porque ele não aceita.
Quero muito que meu casamento dê certo, como devo fazer? E aí, né? Qual é a sugestão? Vamos para a resposta. A dica, na verdade, é sempre a comunicação, é realmente conversar e entender mesmo, né, o que seria um casamento. Casamento, quando a gente diz sim um para o outro, a gente deixa de ter privacidades. Não quer dizer que agora perdi totalmente, né? Porque aí entra a comunicação. Mas até então, para a gente ter um casamento fortalecido, nós temos que ter essa liberdade, essa intimidade com o nosso parceiro para poder compartilhar senhas, para compartilhar as nossas privacidades. Um casamento saudável, um casamento sustentável, eu tenho que ter meu parceiro como meu cúmplice. Se não for assim, não existe casamento sustentável, porque se for para eu ter a minha vida particular e o Rodrigues ter a vida dele particular, com as nossas privacidades, né? Com as privacidades, não tem como ter essa sustentabilidade, porque um casamento é feito de duas pessoas. E é importante entender, né? Quando a gente toma uma decisão de fazer um casamento e fazer um casamento feliz, precisamos sim abrir mão. Tem percas também, né? Tem os ganhos, que é ter um casamento feliz, ter uma esposa, ter uma parceira, ter uma cúmplice. Também vamos ter as nossas percas, que muitas das vezes é amizade, solteiros, lugares onde eu ia quando era solteiro, com as minhas amizades, quando era solteiro, preciso abrir mão de algumas delas, porque muitas delas não é conveniente bom para o casamento, então tem umas percas, e isso é importante a gente estar isso claro na nossa mente, porque a partir de então nós vamos ter como foco, como a nossa prioridade, o nosso casamento, então é muito importante essas dicas. E ter essa consciência faz toda a diferença. Quando a gente tem a consciência realmente, eu tenho um casamento e o meu foco, o meu objetivo é ter um casamento fortalecido, um casamento sustentável, então, como a gente costuma dizer, casamento feliz dá trabalho, mas vale super a pena os resultados que nós temos hoje. Então entra aí também a comunicação. E você ser independente, isso é algo bom, né? Inclusive é maravilhoso, né? Nós somos independentes, principalmente hoje em dia, né? As mulheres, comparado ao passado, são totalmente independentes. Isso é muito bom para o relacionamento. Então a gente tem que usar isso a favor, né? Do nosso relacionamento. A gente precisa entender que o nosso casamento, nós temos que ser parceiros, né? Nós somos uma equipe, Exato. Né? Nós não somos adversários, né? Isso, adversário. Quando a gente fala com alguns casais, parece que são dois adversários. São adversários, eles estão ali para disputar. Não, eu prefiro assim, eu faço assim, desse jeito. Então, isso não é saudável para um relacionamento. Então, quando o foco é um casamento realmente sustentável, seja cúmplice do seu esposo, seja cúmplice da sua esposa, que com certeza o resultado vai ser bem positivo. Nós somos a prova disso. Total. Então vamos para a última e a terceira pergunta. Vamos lá. É de uma esposa também. Ela disse assim: meu marido resolveu apenas estudar e me sobrecarregou com as despesas financeiras da casa. Como eu devo proceder? De novo, a comunicação. Verdade. Não é que o fato de estudar é ruim, né? Mas entra aí, tem que ter um planejamento, tem que realmente entra aí a equipe, um ajudar o outro, não um sobrecarregar o outro. Então, quando eu sei que o meu parceiro está bem, eu vou ficar bem também, e vice-versa. Então, entra a comunicação. É o momento, né, para esse estudo? Ou se é o momento, vamos sentar, vamos ver aqui como que a gente pode fazer para não sobrecarregar a esposa ou esposo. A gente até teve um casal de jovens, e a esposa e ele chegaram à conclusão que um dos dois precisava estudar.
E aí decidiram que ele iria dar continuidade na faculdade que ele já tinha começado anteriormente. E aí ela falou, então tamo junto, que é isso, casamento é isso. E é importante nessa hora entender que assim, se o objetivo do casal é um objetivo em comum, perfeito, é só ajustar a comunicação, entender isso como um bem melhor, uma ação melhor para o casamento e decidir realmente, você deve estudar ou seja, quem tem mais facilidade ou está no momento adequado. Então assim, procurar realmente, né, ter essa comunicação e esses ajustes e ter como foco principal, né, o objetivo em comum. É o planejamento. Entre o planejamento, entre ali toda a comunicação e realmente ver o que é bom para o casamento. Então, com essa comunicação, com esse plano, deu super certo para esse casal. É verdade. Eles dividiram isso, a esposa que assumiu todas as despesas da casa, ele foi estudar, aí ele terminou, aí juntos eles até foram depois empreender. Então, foi uma coisa assim muito legal, que aí entra, né, a dica é essa. Conversem, sentem, anotem, faz o planejamento, tenho certeza, vai dar super certo também. É verdade, assim, e foi uma história bem legal que a gente achou bacana, né, poder estar dividindo com vocês, né, a história desse casal. Foi uma história assim, deu muito certo. Se você gostou e ajudou a você, deixa aí seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que toda semana a gente está aqui com boas novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Isso mesmo, até lá!